O balanço geral desta segunda, você já percebeu que é especial, né? Dedicado a elas, nós mulheres. Mulheres que se reinventaram na pandemia, que lidaram com a ansiedade, que foram professoras, cuidadoras, cozinheiras, mães, esposas, amigas e muitas vezes se sentiram sozinhas. Muitas delas chefes da família, inclusive, durante o momento da pandemia, porque às vezes o companheiro, o marido ficou sem trabalho e elas assumiram, né, essa posição. A produção da NDTV Record foi em busca de 3 exemplos para demonstrar o que foram esses últimos meses. Sexo frágil? Nós não podemos ser chamadas assim, não. Escute bem essas histórias para você ver se você não se reconhece nelas. Vamos acompanhar. Eu sou boleira hoje em Joinville. Eu me reinventei na pandemia devido à necessidade de poder ter uma renda extra. Eu era auxiliar de classe, com a pandemia eu perdi o meu emprego e aí tentei me reinventar na pandemia sendo boleira, com bolos caseiros. Meu nome é Anne, eu sou enfermeira há 14 anos, eu trabalho no Hospital Regional aqui de Joinville. Sou mãe, sou mulher e sou esposa. O ano de 2020 foi um ano bem desafiador, sendo que no final do ano, o maior desafio de todos foi quando eu descobri, quando a minha filha foi diagnosticada com leucemia. Eu e meu marido, a gente saía todos os dias para trabalhar, como muitas famílias, né? E de repente a gente se viu numa situação de que um vai e o outro é obrigado a ficar em casa, cuidando, né, das crianças, porque não tinha com quem deixar, não tem como deixar com avós. Então eu me vi em casa, dona de casa. 3 mulheres, 3 histórias de resistência e reinvenção durante a pandemia de Covid-19, quando ficar dentro de casa parecia o único jeito de se manter seguro. Num dos momentos mais difíceis da nossa história recente, a sensibilidade feminina soube ser forte e manter a família em pé. Maiara vende pela internet os bolos que aprendeu a fazer. Em 4 meses, já conseguiu uma boa clientela. E tudo começou com um sonho que virou plano e realidade. Fui pesquisar as receitas, fui pesquisar o que eu poderia iniciar, quais as receitas que eu ia mais vender. E aí fui lá, comprei, gastei o vale do meu marido daquele dia, fui lá e comprei as embalagens, os produtos, os ingredientes, R$250 eu investi. Daí vendi os 10 bolos no primeiro dia, no outro dia eu já fiz mais 10 e já tinha o dobro do valor que eu tinha feito, né? Daí já fui comprando mais ingredientes e assim foi aumentando a minha demanda e agregando mais sabores daí, né? Não é só fazer bolo, tem que botar na calculadora, tem que botar no papel. Eu pagava a faculdade, tive que trancar minha faculdade um tempo. E aí, só meu marido trabalhando, de repente logo ele entrou também em casa, uns 30 dias em casa. Daí foi bem complicado. É a mulher, né? Ela consegue se dedicar um pouco à casa, se dedicar um pouco aos bolos, que nem eu fazia, aos filhos. A gente consegue juntar tudo e tudo, na verdade, tudo corre bem, dá certo. Flávia também se redescobriu nos últimos meses. Dona de loja e acostumada a trabalhar fora, encarou a nova rotina no lar. No início, com um pouco de resistência. Assim, não era só ficar em casa e cuidar dos filhos. É ficar em casa e cuidar dos filhos, da casa, do mantimento que vai suprir essa casa. Então eu achava que eu não era competente, eu não era como minha mãe, por exemplo, que era criada para isso. E de repente eu me vi fazendo feijão, arroz, carne diariamente, inclusive marido vindo para casa comer a comida que eu fazia. Então isso foi nossa, que coisa boa. Acompanhar as crianças estudando, isso eu vou dizer que foi complicado. Uma sobrecarga de tarefas, eu acho que foi o que mais me fez repensar na vida, assim, qual é a minha, né, o que mais eu preciso, o mais importante a fazer. A gente dá importância às vezes às coisas que não são necessárias, a gente se estressa por coisas que a gente não precisa. Coisas tão simples faz com que a vida da gente, né, se mova e fique tudo mais tranquilo. O ano 2020 foi, por si só, um ano muito desafiador, né? A equipe de enfermagem com a qual eu trabalhava, ela ficou um pouco amedrontada, acho que pode ser o nome, né? Assustada, porque todos os dias a gente tinha notícias de colegas que estavam adoecendo, né? E as nossas colegas mesmo de trabalho diário, de contato diário, começaram a adoecer também.
Tranquilidade a Anne vem conquistando depois de muitas noites sem dormir. No auge da pandemia, em meio à preocupação com os pacientes que atendia na linha de frente da Covid no Hospital Regional em Joinville, ela e o marido descobriram que a filha Alice, de 2 anos, também precisava de cuidados urgentes. No dia 16 de novembro, foi quando o exame de sangue dela apresentou alteração no hemograma e onde a gente recebeu, uma suspeita até então que poderia ser a leucemia e que então nós realizaríamos uma punção na medula que se chama mielograma para identificar realmente se era a leucemia ou não. Aí nesse momento parece que abre um buraco, no chão assim, e a gente se pergunta o porquê, E realmente foi bem difícil. Para mim, o momento mais difícil foi a suspeita, As pessoas me falam, mas você é da área, fica mais fácil. Não, tem momentos que é mais difícil, porque você sabe as complicações que poderão ter. Mas eu nunca vou me esquecer uma noite que eu estava sozinha com a Alice, ele estava dormindo. E eu fui para a internet procurar, porque nesse momento a gente quer saber tudo, E eu fui procurar o que tratamento, se eu estava fazendo aquilo que era o melhor para minha filha. E eu ouvi uma voz muito clara. E eu creio que era o Espírito Santo que ele me disse: não procura mais. Neste momento só me procura, que tu vai ter paz. Eu descansei no Senhor. E é isso que tem sido o nosso sustento até aqui. Porque realmente, assim, tem dias muito difíceis que é só Deus nos carregando no colo para poder nos dar força para seguir em frente. Quando saiu o resultado da tomografia e dos ultrassons que não havia nada nas pernas, que estava tudo normal, aí eu tinha certeza que era leucemia. Mas eu não comentei com ninguém, não comentei com meu esposo, eu fiquei aquilo guardadinho, quietinho no meu coração. Luta e sentimento. Diante de muitas incertezas, a confiança na vida. Esse período que eu passei no hospital foi muito de rever o que era realmente prioridade, sabe? Então, de repente, eu consegui, nesse tempo de pandemia, conviver com elas e saber como que elas são na hora de almoçar, por exemplo, do dia a dia, que eu não tinha isso, não tinha essa convivência. Foi um momento, era um momento difícil, porque eu tinha que manter as minhas meninas sempre ajudando elas na atividade, mas ao mesmo tempo teve o lado bom, Porque as pessoas estavam muito pedindo delivery, Foi uma hora boa para começar no ramo de alimentos, no caso. Elas não venceram a pandemia sozinhas, mas nada teria sido igual sem o olhar e a atitude de uma mulher. Depois do caos vivido em 2020, fica o aprendizado. A certeza que ser mulher nunca será pouco. Tem que ter coragem e ter fé que tu vai conseguir, Porque nada vem correndo, Pedagogia é uma coisa que eu pretendo ter meu diploma, tudo, que daí é um pensamento futuro, Vamos ver como é que vai caminhar as coisas. A Anne hoje é outra, É uma pessoa que consegue enfrentar, as dificuldades com mais calma, com mais clareza e tranquilidade. E assim, hoje nada mais tira a minha paz, nada. Os problemas, eles são tão pequenininhos hoje, Eu sempre digo que a Alice, ela não tem leucemia. Hoje, ela está com a doença. Se eu tenho um tempo a perder, eu tenho que perder com meus filhos, eu acho. Não é tempo perdido, é um tempo de ensinamentos, que a gente tem de conviver mais e daí a gente consegue ter uma vida mais feliz, eu acho. Lindo. Da área da saúde, empresárias, donas de casa, seja qual for a profissão, elas que brigam por conquistar o mercado de trabalho, e a gente acompanha, a gente vê de perto, todas essas profissionais, e também conquistaram só o mercado de trabalho, mas as oportunidades tiveram que se virar para dentro da casa, para manter a família, a estrutura financeira, a si mesmas. A todas as mulheres, nossa homenagem e reconhecimento.